sobre algumas boas práticas no Code Review. A gente vai abordar os seguintes temas, tá bom? A gente vai abordar o que é um Code Review, quais são os benefícios de Code Review, como definir um bom Code Review, o que buscar ao realizar o Code Review, boas práticas realizando um Code Review e boas práticas ao receber um Code Review, porque também é muito importante. E, no fim, a gente vai falar um pouco sobre comunicação, que eu acho que é algo chave quando a gente está falando de Code Review. Então, vamos iniciar falando o que é Code Review. Quando a gente pensa em Code Review, acho que a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele código extremamente complexo que a gente vai ter que tentar entender, compreender, identificar um monte de bugs e correções. Eu diria que não é exatamente isso, ou apenas isso. O Code Review, o que é o Code Review, então? O Code Review é uma atividade humana realizada após o desenvolvimento. E essa atividade humana, ela normalmente é feita por outra pessoa, de modo a obter uma segunda opinião daquilo que foi feito, tá bom? É mais ou menos isso o Code Review. E o que não é o Code Review? Ele não é apenas uma etapa no fluxo, ele não é apenas uma etapa para você impor a sua opinião, isso eu vejo que às vezes acontece bastante. E ele não é algo com o único propósito de identificar bugs, tá bom? Então, isso aqui eu também vejo bastante, o Code Review ele não é feito apenas para identificar bugs, tá bom? Existem outras práticas para tentar identificar bugs. O Code Review não é apenas esse o foco do Code Review. Ok, e quais são os benefícios? O que a gente ganha fazendo Code Review? Diminuir bugs, sim, a gente consegue identificar bugs com Code Review. Isso aqui é importante. Quando a gente consegue identificar, a gente consegue aumentar a qualidade do código, porque a gente consegue identificar padrões que devem ser seguidos, talvez coisas comuns que devem ser seguidas por todos. A gente consegue aumentar a segurança. Existem várias ferramentas que fazem análise de qualidade, de segurança, e eu vou falar mais na frente a respeito. Mas o Code Review também é excelente para isso, tá bom? Salvo engano, no livro de SRE do Google, eles comentam a respeito. E, na minha opinião, o mais importante, tá bom? Que é disseminar o conhecimento. Code Review, ele é a melhor forma de disseminar o conhecimento. E a gente vai falar mais a respeito disso. Então, só recapitulando aqui nos benefícios, seria tentar diminuir os bugs, aumentar a qualidade do código, aumentar a segurança e disseminar o conhecimento. Ok? E agora a gente vai falar um pouco de como definir um bom Code Review. Se eu estiver indo muito rápido, tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, tá bom? Ou me interromper. Não tem nenhum problema. No final também eu vou deixar um espaço para dúvidas. Vamos agora falar de como definir um bom Code Review. E isso aqui, na minha opinião, é muito importante, porque isso aqui vai ajudar a guiar todo o time para conseguir trazer Code Reviews de qualidade. Então, eu diria que talvez o primeiro ponto é definir um check style, tá bom? E aí o check style ele serve para assegurar um padrão do código. Então, indentação, se vai ser tab ou se vai ser espaço, quebra de linha, organização de imports e outras coisas relacionadas ao estilo do código. Check style é essencial porque é muito ruim quando alguém faz um pull request, um merge request, que tem, por exemplo, 100 alterações, sendo que 90 delas é apenas indentação de código. Isso aí é horrível. E também é horrível você estar fazendo análise de código e você receber ou você fazer uma sugestão de melhoria de, por exemplo, import, ou incluir ou remover uma quebra de linha. Isso é muito ruim, muito chato, tanto de receber quanto para fazer isso. Então, o ideal é a gente definir um check style e tentar até automatizar isso, tá bom? Colocar isso talvez numa pipeline que já faça isso automaticamente. Esse é o ideal. O mesmo serve também para análise de código estático, tá bom? É muito comum a gente fazer algum code smell, alguma coisinha que é um código um pouquinho mal feito, que uma própria máquina consegue identificar isso. Então, o ideal é utilizar alguma análise de código estático, por exemplo, um Sonar Cube da vida. E aí, com isso, a gente consegue minimizar os bugs e code smells. E aí, com isso, se a gente tem isso definido em uma pipeline, por exemplo, a própria pipeline vai bloquear e evita
ter aquele conflito entre pessoas de, oh, isso aqui não está muito legal, refatora ou melhora isso, coisas do gênero. Se a gente tiver uma análise de código estático, que já vai minimizar bastante esses code smell. Uma outra coisa também extremamente importante é ter uma ferramenta para assegurar que está sendo criado testes, tá bom? Testes é algo essencial no desenvolvimento. O Martin Fowler, salvo engano, diz que um código sem testes é um código legado. Então, eu concordo, a gente precisa ter testes. Se a gente não tem teste, a gente não tem segurança do que está sendo feito. Então, é muito importante definir alguma ferramenta, pode ser, por exemplo, o SonarQube mesmo, para garantir um teste coverage. Bem, se a gente tiver 100% de cobertura, não significa que nosso código não tem bugs, tá bom? Mas é melhor a gente ter uma boa cobertura de testes do que ter 0%, tá bom? E aí aqui as ferramentas conseguem fazer essa análise de coverage, mas normalmente elas não conseguem, pelo menos eu não conheço, elas não conseguem fazer uma análise para garantir que os seus testes estão bem escritos, tá bom? Pode até identificar codes meus, mas garantir que você tem testes bem escritos, eu não sei se existe algum, tá bom? E isso acaba indo para o code review, tá bom? É no code review que a gente faz isso, e eu vou falar mais na frente a respeito. E outra coisa é um SAST, tá bom? O SAST, ele vai fazer uma análise estática em busca de problemas de segurança. E é isso aqui, por exemplo, o Sonar também, ele também tem isso, existem outras ferramentas que fazem isso, e é muito importante ter alguma ferramenta de SAST para diminuir os problemas de segurança, tá bom? Por exemplo, no caso do Java, digamos, problemas de dependências, onde uma dependência que você está usando, ela está numa versão antiga que tem um problema de segurança. O ideal é que isso seja feito por alguma máquina, numa pipeline, de forma automatizada, do que você precisar fazer isso durante um code review, tá bom? Além disso, um change list. E o change list, ele é basicamente um templatezinho que você vai colocar no seu pull request, explicando o que foi feito, tá bom? Você pode atrelar o issue, colocar uma breve descrição, colocar talvez alguns pontos, alguns tópicos que você fez, e isso ajuda bastante para o revisor. Porque é muito ruim quando você vai revisar alguma coisa e você não tem ideia do que faz e você só tem o título do pull request. Isso normalmente é ruim, tá bom? Até porque, lembre, um dos benefícios é compartilhar o conhecimento. Se você não consegue compreender o que aquilo lá deve fazer, provavelmente quando você for revisar, a sua revisão não vai ser tão profunda, você não vai tentar entender, porque você não vai conseguir compreender somente pelo título, não vai ser uma revisão tão boa. Então, change list também é muito importante de definir, tá bom? Define algum template padrão e a partir disso todos os requests, merge requests vão seguir esse template. Recapitulando então, antes de iniciar a prática de code review, que é uma atividade humana, na minha opinião, você deve tentar automatizar boa parte das etapas, que seria definir um checkstyle e garantir que está sendo seguido esse checkstyle, ter uma análise de código estático para evitar code smells, ter uma ferramenta de coverage para garantir que está sendo criado testes, ter uma ferramenta de SAST para garantir que está pelo menos minimamente ok em relação à segurança, e um change list para tornar mais claro para o revisor o que foi feito, tá bem? E agora a gente vai para o próximo, que é o que buscar ao realizar um code review. Então aqui já é pensando muito mais no revisor, tá bom? A primeira coisa é pensar no design, tá bom? Aqui, independente de qual linguagem você utiliza, qual código, se é front-end, se é back-end, independente do que seja, se é com Java, com PHP, com JavaScript, whatever, você provavelmente tem algum design da sua aplicação, tá bom? Pelo menos na teoria, tá bom? Na prática pode ser que depois isso aí vire um caos, mas na teoria, quem criou a aplicação pensou em algum design. E se isso está um caos, é porque provavelmente durante as iterações esse design foi se quebrando. E o design é muito importante. O que seria o design da aplicação? Digamos que a sua aplicação resolveu usar um MVP.
Então, provavelmente vai ter camadas, pacotes bem definidos para o MVP, ou não sei, um MVVM, ou um CleanArch, tá bom? Independente da camada, independente do design, você tem que garantir que isso está sendo feito da forma correta, se encaixa no design da aplicação. E também é muito importante a gente verificar se o que está sendo feito faz sentido para o momento, tá bom? Pensa que a pessoa ela pode pensar de forma muito abstrata, já pensando talvez no futuro, que talvez não faça sentido trazer para o presente. Então, talvez a pessoa pensa em criar interfaces com várias camadas de abstração, o que várias vezes é bom, mas talvez isso possa incluir uma complexidade a mais em um ponto que não faça sentido, tá bom? Então, nesse momento, é necessário pensar um pouco no design da aplicação e no design da solução, para ver se faz sentido, se eles se encaixam. Também é importante a gente pensar na funcionalidade, tá bom? Aqui é mais o revisor tentando entender o que foi feito e verificando se aquilo faz de fato o que é pretendido, se aquilo corresponde ao change list, corresponde ao issue levantado, e se aquilo é bom, talvez, para o desenvolvedor e para o usuário final, para ambos, tá bom? Digamos, por exemplo, que a funcionalidade é uma exportação de relatório que tem para diferentes formatos, tá bom? E digamos que a pessoa ela implementa de forma hard-coded 2 formatos. E a gente aqui percebe que no futuro a gente vai querer mais formatos. Será que não faz sentido criar de forma extensível, talvez com Open Closed Principle, pensando mais em abstração para a gente suportar diferentes formatos? Então aqui é pensar um pouco na funcionalidade para o usuário final, que nesse caso, mesmo sendo hard-coded, está ok, mas talvez para outros desenvolvedores não. Pensando no futuro da aplicação não está muito legal. E aí aqui cabe o revisor tentar perceber se aquela funcionalidade está ok. A complexidade também é um ponto muito importante de ser analisado. E quando eu digo complexidade, eu penso mais em alguns pontos. Um deles é, o código está fácil de entender? Então, olhar para verificar se o código está fácil ou não de entender. Uma outra complexidade talvez complexidade algorítmica. Então, digamos que você tem uma complexidade de estrutura de dados com n ao quadrado, tá bom? Então, digamos que você tem um for dentro de um for, talvez dentro de outro for, que ainda piora as coisas, e aí você vê uma forma, talvez, de minimizar essa complexidade e aumentar a performance. E o outro, que é, talvez, a otimização prematura, que é, será que faz sentido a gente criar toda essa lógica por causa de uma otimização prematura, talvez faça sentido. Será que faz sentido, talvez, criar algo de forma lazy, onde sempre a gente vai precisar chamar, ou quase sempre, criar toda a complexidade em cima disso só por causa disso? E aí, aqui, na minha opinião, quando a gente pensa em complexidade, é o quão fácil está para entender o código, tá bom? Então, se você foi revisar e teve muita dificuldade em compreender o código, provavelmente ele pode melhorar, tá bom? Um outro ponto muito importante de analisar é testes, tá bom? E aí aqui eu comentei anteriormente, o revisor ele precisa analisar os testes também, tá bom? Só passar um nível de cobertura, na minha opinião, não é suficiente. Você precisa verificar se existe testes suficientes para testar todos os cenários esperados, tá bom? Para verificar se está testando o comportamento esperado. E também se os testes estão seguindo as boas práticas, as melhores práticas estabelecidas. Então, por exemplo, seguir padrões de nomenclatura, existem vários padrões, por exemplo, should when, given when then. Se estiver seguindo algum padrão, um BDD da vida, por exemplo, que eu comentei, o given when then acaba sendo mais ou menos um BDD. Se você estiver seguindo algum, se o seu projeto já estiver seguindo, verifique se está sendo feito assim. E, novamente, é importante verificar se, ok, a gente não tem testes duplicados. Às vezes pode acontecer que você tem um teste duplicado, que a pessoa criou 2 testes para tentar 2 cenários,
mas acaba sendo o mesmo. Por exemplo, se a gente tiver uma calculadora e a gente tem um método de adição e eu faço um teste com o valor 1 e com o valor 2, e depois talvez com o valor 3, provavelmente aqui eu só estou duplicando os testes, tá bom? Porque eu testei com 1 e 2 para garantir que funciona com dois valores diferentes. Aí agora eu testei com 3. Talvez o 3 não faça sentido, porque eu já testei com 1 e com 2, tá bom? E aí isso aqui é bom a gente pensar, dependendo dos casos, para evitar de fato ter milhões de testes que às vezes são desnecessários. Que é pensar um pouco no boundary, quais são os limites da funcionalidade e tentar chegar nesses limites. Por exemplo, testar valores nulos, valores negativos, valores muito grandes, fazer teste de concorrência, isso eu vejo muito pouco. E eu não sei, eu não conheço nenhuma ferramenta que faz essa análise, talvez estática, para identificar problemas de concorrência. Não sei se existe alguma. Se alguém conhecer, quiser colocar no chat, eu agradeço. Mas, pelo menos o Sonar, até onde eu sei, ele não faz. E aí aqui também é uma atividade humana, tá bom? Então, dependendo, você consegue identificar, ok, aqui se eu tiver 10 usuários chamando ao mesmo tempo, eu vou ter um problema de concorrência, seja no banco de dados, seja um problema para acessar algum recurso, um arquivo em disco, escrever no arquivo em disco, o que quer que seja, aqui também cabe ao revisor tentar identificar isso, tá bom? Uma outra coisa é a nomenclatura. E aqui é uma coisinha um pouquinho chata, tá bom? Mais, talvez, para o autor, tá bom? Para o revisor, eu diria que nem tanto, mas para o autor é um pouco. Mas o autor ele tem que estar aberto a isso, a gente vai falar mais na frente. Mas, bem, nomenclatura é algo muito importante, porque a gente passa a maior parte do tempo lendo do que escrevendo. Então, se você percebe alguma coisa que não ficou muito claro, você precisou ler 3, 4 vezes, ou você leu, não entendeu, continuou fazendo a revisão e depois você associou, falou, ah, agora eu entendi aquilo lá que significava tal coisa, tá? E talvez você pensou num nome melhor para aquilo e você só conseguiu associar, assimilar aquilo depois, talvez faça sentido mudar o nome para alguma coisa mais simples, tá bom? Kent Beck mesmo, ele coloca em um dos livros dele, eu não lembro qual exatamente, que às vezes demora muito tempo para a gente conseguir identificar um bom nome para uma classe, um método, tá bom? Isso pode levar muito tempo. Ele, em um dos livros dele, eu acho que ele comenta que levou semanas ou foi meses para ir conversando com alguém, explicando o código, ele percebeu que tinha uma classe que deveria ser outro nome, um nome muito mais simples, muito mais direto, tá bom? Uma outra coisa também importante são comentários. É importante que a gente valide se tem ou se deve ter comentário, tá bom? Alguns comentários em código, eu particularmente não gosto, quando é um comentário tentando explicar o código, e aí eu não gosto porque normalmente eu acho que o código consegue ser autoexplicativo. Se é um código complexo, eu prefiro fazer em estilo documentação. Talvez eu coloque no método, porque aí é uma lógica muito complexa, e eu coloco a explicação desse método, do que ele deve fazer, o que ele deve retornar, tá bom? Método, função, eu prefiro fazer dessa forma. E aí aqui é importante você tentar analisar se faz sentido ter ou não uma documentação que é, ok, alguém implementou algo, essa coisa implementada ela é muito complexa. Não tem nenhum comentário? Talvez devesse ter. Talvez deveria ir para um método e ter uma documentação. E o oposto também. Será que a pessoa colocou um comentário, um to-do, alguma coisa para fazer depois? Ou um comentário pessoal, um comentário para depois ela dar uma olhada ou algo do gênero? Então, é importante também a gente olhar os comentários. A consistência de estilo, e aí aqui a gente volta um pouco para o code style. Se você tiver um code style bem definido e rodando na pipeline, isso aqui é um step que a gente pode pular. Caso contrário, fica a critério do time de meio que forçar um pouco a barra disso ou não, tá bom? Eu, particularmente, eu não gosto de revisões que forçam a barra para o code style. O code style, na minha opinião, tem que ser o mais automatizado possível. Receber revisões de que você utilizou, por exemplo, um tab em lugar de espaço. Tinha que ser dois espaços. É uma coisa muito legal, tá bom? Uma outra coisa também, que às vezes
acaba sendo esquecido é documentação. Documentação é muito importante. Aqui eu estou colocando mais documentação, pensando mais em documentação técnica, tá bom? E aqui também vai depender do cenário. Em alguns cenários é necessário atualizar a documentação, em outros não, tá bom? Se a funcionalidade é muito pequena e não faz sentido ter ou atualizar a documentação, ok. Mas em alguns casos fazem, e é nesse caso que a gente precisa também garantir que, ok, foi feita uma documentação para isso, foi atualizada alguma documentação para isso, tentar analisar esses cenários. E por fim, e não menos importante, os requisitos não funcionais. Porque isso aqui é outra coisa também que as ferramentas às vezes não analisam muito bem, pelo menos não de forma estática. Então, validar se ok, se tem segurança, se está seguro, se faz sentido para aquele cenário. O desempenho, então, será que essa API que eu estou fazendo, esse método que eu estou fazendo, ele tem um bom desempenho, ele vai aguentar milhões de requisições, milhares de requisições? Ok, será que eu vou precisar ter um servidor com mais memória para suportar isso da forma como está? Porque ele está fazendo, por exemplo, n ao quadrado, e tentar analisar isso. Concorrência também, que eu citei mais anteriormente, e também a usabilidade. Será que a gente não poderia melhorar a usabilidade? E a usabilidade aqui pode ser tanto a nível back-end quanto front-end, tá bom? Então, sei lá, talvez, ok, você construiu, eu vi, ficou legal, mas talvez a gente poderia melhorar. E aí pode ser feito agora ou mais na frente. E no caso do back-end é a mesma coisa, tá bom? Digamos que você analisa e fala, pô, será que não faria mais sentido a gente ter uma interface aqui, em lugar de ter já essa classe concreta, que depois a gente vai conseguir reaproveitar isso, ou talvez ter um utilitário para isso, e a gente conseguir depois reaproveitar? É mais ou menos por aí. Recapitulando então, quando você for realizar o code review, é interessante você olhar o design, verificar se ele faz fit, ok, com a aplicação, se está certinho. Verificar a funcionalidade, se funciona corretamente, tanto para o usuário final, quanto se vai ser bom para outros desenvolvedores. A complexidade, e aqui a complexidade envolve alguns pontos. Os testes, a nomenclatura, verificar se tem ou deveria ter comentários. Consistência no estilo, que a gente falou anteriormente, isso aqui o ideal é estar automatizado, documentação e os requisitos não funcionais, que na minha opinião é muito importante, tá bom? Novamente, que não dá para ser automatizado e é preciso ter uma atividade humana, a gente tem que tomar mais cuidado e olhar com mais carinho, tá bom? E agora a gente vai falar sobre algumas boas práticas ao realizar o code review, tá bom? A gente falou aí sobre o que fazer, agora vamos falar algumas boas práticas quando você for realizar de fato code review. A gente falou o que você deveria olhar, agora vamos para o que você deve fazer. É muito importante você ser assertivo, tá bom? Você está avaliando o código e não a pessoa. Então, tente ter uma comunicação clara e menos conflituosa. Então, por exemplo, no lugar de colocar um comentário, você fez isso de forma errada, tente colocar um comentário, por exemplo, o código, da forma como está, contém um erro, e explicar. Porque você não está avaliando a pessoa, você está avaliando o código. Então, é bom tomar um pouco de cuidado. Às vezes, quando você está digitando, quando você está revisando, você nem se dá conta. Você está se referindo ao código, mas usando você. E aí, talvez a pessoa que vai ler pode, enfim, pode gerar um pouco de conflito. Bom, outro ponto importante é tomar um pouco de cuidado com padrões versus gosto pessoal, tá bom? É extremamente importante você definir padrões e seguir esses padrões. E aí, por que isso acontece? Porque se a gente for para o gosto pessoal, vai acontecer de, ok, o revisor A vai aprovar, o revisor A, eu tenho certeza, é um bom revisor, o B não, o B ele vai reclamar disso aqui. E aí pode acontecer isso. E também pode acontecer de conflitos onde você vai fazer alguma coisa e para você está certo, mas para o revisor não, porque no gosto pessoal do revisor não está ok. Então, tente criar alguma revisão baseada em padrões já definidos, talvez referências,
talvez padrões escritos em algum lugar, isso ajuda bastante, tá bom? Uma outra coisa importante é tentar ser ágil, tá bom? Então, tente identificar o máximo de ajuste de uma só vez, que isso vai ajudar a ser mais dinâmico. É muito ruim você ter um merge request, um pull request aberto durante 1 ou 2 semanas, porque toda hora que você faz uma correção, o revisor encontra um outro problema. Isso é muito ruim. Então, tente identificar o máximo possível. Também tome cuidado, tá bom? Se encontrar 20 problemas, 30 problemas, é horrível, tá bom? Isso aí provavelmente vai desmotivar o colaborador, vai desmotivar quem fez o pull request. Então, tente identificar os pontos importantes. Se houver muitos issues, talvez chamar essa pessoa e conversar e tentar mostrar para ela por que você acha que tem vários pontos de melhoria e talvez até no futuro ou nesse mesmo pull request tentar fazer um pouco de pair programming e acompanhando a pessoa, tá bom? É importante ter isso para evitar, por exemplo, você abrir 20 issues no pull request e a pessoa falar, "Ó, é melhor fazer do zero, tem que praticamente refazer, tá bom? Então, é bom tomar cuidado com isso. Outro ponto muito importante é a clareza. É muito bom a gente identificar, quando a gente identificar uma correção, a gente tentar ser claro na descrição, na solicitação. Porque algumas vezes a gente quer algo apenas opcional e às vezes é algo que precisa ser corrigido. E também quando é algo que precisa ser corrigido, é importante a gente tentar detalhar, explicar e às vezes até colocar algum código, ok? Então, às vezes a gente saiba qual que é uma possível correção, então por que já não colocar esse código, essa possível correção? Então, bem, aqui tem 2 exemplos, tá bom? Evite colocar, por exemplo, este código está errado. O que você fez assim? E prefira colocar este código parece estar errado, existe tal problema, explica o problema e coloca talvez uma possível solução. Novamente, sobre clareza, a gente, na questão opcional, é bom a gente colocar também alguma tag, alguma forma de explicar que, ok, aquilo é opcional, tá bom? Por exemplo, eu posso colocar um optional, utilizar regex e explicar a motivação de utilizar regex, tá bom? Aqui, por exemplo, opcional. Não é necessário fazer nesse caso, mas é uma opção. E aí a gente pode utilizar vários prefixos. Então a gente poderia utilizar, por exemplo, um could para apenas uma sugestão, um should quando algo deve ser mais avaliado, ou um must como algo que precisa ser feito e é grave e é um erro, tem que ser corrigido. A gente também pode utilizar outras formas mais voltadas para comentários, como por exemplo um neat, utilizado para pequenas coisas, um optional, utilizado para ajustes opcionais, ou um for your information, utilizado com caráter mais informativo, podendo ou não ser aplicado. Então, por exemplo, digamos que você fez alguma coisa, você viu alguma questão, digamos, por exemplo, um problema com a lady meter. E aí você não acha que aquilo é muito crítico, ok? Eu não vou impedir esse pull request só por causa disso. Coloca lá uma referência, coloca lá o artigo que fala a respeito, coloca um comentário e pronto. For your information, existe isso aqui e tal, é importante você olhar para isso. Mas não precisa ser feito nesse momento, não vai ter nenhum impacto. Ok, vida segue, tá bom? E isso é muito importante porque, no final das contas, a gente tem que ser algo colaborativo, tá bom? É um trabalho em time. E o code review aqui, eu vi que várias pessoas não fazem. Na minha opinião, todos deveriam fazer, tá bom? Não deve ser feito apenas por desenvolvedores mais seniors, desenvolvedores mais júniors também. Eu não sei se é exatamente esse motivo ou não, mas para mim todos devem fazer, porque é troca de conhecimento, tá bom? Quando os desenvolvedores mais júniors eles fazem code review, às vezes não é para identificar bugs, não é para identificar problemas, é para aprender mais a fazer melhores soluções e entender melhor aquela base de código. Então, no momento em que um desenvolvedor mais júnior faz, ele está lá aprendendo e evoluindo. Então, os próximos pull requests dele serão de maior qualidade. Bom?
E é importante definir uma duração, tá bom? E essa duração aqui é talvez um limite de reviews, um limite de número de horas que pode fazer review, senão isso pode acontecer que apenas um único desenvolvedor faz os code reviews, faz o code review. Isso aqui também proporciona que todos consigam realizar essa atividade. Porque se eu tenho, por exemplo, um senior, 2 mid, 2 júnior, e só o senior que faz, se ele tiver um limite de horário ou um limite de número de review, o restante do time também vai precisar fazer, tá bom? Então isso aí garante que todos façam a atividade. Só colocando aqui um ponto, eu não acho exatamente que um júnior deve fazer um review de outro júnior, tá bom? Isso eu acho que não faz muito sentido. Pode até ser feito, mas eu acho que, ok, um senior fazendo um de um júnior, ele vai identificar pontos de melhoria. Porque o senior ele já conhece mais aquele código, já tem mais tempo de experiência. E um júnior fazendo o do sênior, o júnior ele vai aprender mais, porque ele está lá lendo um código de alguém mais experiente. E um outro ponto muito importante é a parte do elogio, tá bom? É muito importante você elogiar. Isso é um reforço positivo, ajuda a manter o time mais motivado e produtivo. E bem, o reconhecimento é algo gratificante. Então, reconheça, diga boas palavras durante um code review. Recapitulando, a gente falou sobre ser assertivo, padrões versus gosto pessoal, sobre ser ágil, tentar identificar o máximo de erros possíveis de uma só vez e evitar também de trazer muitos erros, clareza, colaborativo, a duração, então evitar deixar o seu dia inteiro apenas fazendo code review, isso não é muito bom, até pela qualidade do seu code review. Talvez tende a cair se você só ficar fazendo isso. E aqui tende a cair porque é uma atividade um pouco cansativa, pelo menos quem gosta mesmo de desenvolver pode achar, depois de muito tempo, um pouco cansativo. Também elogio, isso é algo muito importante. Ok, agora a gente vai mudar de lado e a gente vai para o lado do autor, tá bom? Agora eu vou falar sobre algumas boas práticas ao receber um code review. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá bom? Vou beber um pouco de água e a gente já começa. Do lado do autor, também é importante a gente pensar em alguns pontos, como, por exemplo, realizar o próprio code review. É muito importante, antes de você abrir o seu pull request, o merge request, você analisar, verificar que não tem nenhum to-do, verificar que está tudo feito conforme esperado. Talvez até se tiver um checklist, dê até para você marcar alguns pontozinhos, falando, eu fiz isso, eu fiz essa análise, eu fiz os testes, está tudo ok. Isso é importante. Também seguir os princípios definidos. Então, olhar o checklist, check style, coverage, coisas do gênero. Isso também é muito importante. Novamente, se você conseguir automatizar, quanto melhor, mais automatizado, melhor vai ser. Que novamente os testes, é importante garantir que todos os testes estão rodando e também que está seguindo o design da aplicação. E agora eu vou falar um ponto muito, muito importante, que é evite grandes mudanças, tá bom? Se você pedir para um programador revisar 10 linhas de código, ele vai encontrar 10 bugs. Agora, se você pedir para ele revisar 500, 1000 linhas de código, ele vai falar que está tudo certo. Bem, isso aqui é apenas uma brincadeira, porque na verdade o que vai acontecer vai ser isso. Você vai ficar esperando pelo code review durante semanas e semanas, porque ninguém vai revisar, porque é muito grande. Vai dar muito trabalho para revisar. E aí isso aí acaba ficando em cima da hora. E aí o que acontece fica aquele seu pull request de 500 linhas, onde ele dura mais tempo, porque ninguém quer revisar, porque ele é muito grande. E aí, de repente, aquela sua mudança, aquela sua operação se torna urgente. E aí precisa ser feita uma revisão em alguns minutos. E aí, no final, volta para aquela outra charge que fala que está tudo ok, porque não dá tempo de revisar. Então, evite grandes mudanças. E se você precisar fazer grandes mudanças, é bom você tentar fazer um pair programming,
chama alguém que conhece um pouco e tenta fazer um pair programming que é nada mais do que uma análise por outra pessoa que vai estar te apoiando e vai analisar a solução. E depois, quando você passar isso por request para essa pessoa, para ele analisar, ele já vai ter seguido boa parte do raciocínio, ele consegue fazer uma análise mais rápida, tá bom? Ele ou ela, tá bom? Outra coisa interessante e importante é não deixar o revisor no vácuo. Isso aqui é tanto para o revisor quanto para o autor. Então, se alguém fizer algum comentário, seja sugestão ou qualquer coisa, é bom responder, beleza? É bom responder que isso ajuda a manter o time motivado e também mais colaborativo. A colaboração, o time vai conseguir colaborar mais se tiver esse tipo de interação. É muito ruim alguém colocar algum comentário, seja algo opcional ou não, e isso é simplesmente ignorado, até talvez por outro revisor que dá um approve, e vida segue e fica o seu comentário no vácuo, e ok, e aí? Eu sei que é opcional o que eu coloquei, mas se você não quiser, talvez coloque algum comentário, se colocar algum for your information, coloque talvez só um joinha, um emoji, hoje é possível colocar emoji em grande parte de quase todo da vida aí, enfim, é possível colocar no GitLab, no GitHub, coisas assim. Seja também humilde, tá bom? E aí, isso aí é uma coisa muito importante, porque a tecnologia está sempre evoluindo, está em constante mudança, sempre formas novas de resolver problemas antigos, e a gente tem que ser humilde para, ok, aceitar que talvez exista uma forma melhor. Por exemplo, digamos que você faça, no caso do Java, tá bom? Que é onde eu tenho mais domínio, digamos que você faça uma interação no for, elemento por elemento, e ok, você está utilizando um Java 8, Java 11, que já tem o stream. Talvez nesse caso faça sentido utilizar um stream, talvez deixe mais claro, inclusive, o código. Então, se alguém te sugere, é mais não aceitar isso como uma crítica para você, e sim como uma forma de melhorar, de estar evoluindo, tá bom? Então seja humilde, aceite opiniões relacionadas ao código, que são coisas, formas melhores ou mais novas, mais simples de fazer, tá bom? Não necessariamente significa que o que você fez está errado. E aí, aqui eu cheguei a comentar anteriormente, mas isso é muito importante, que é a leitura versus escrita. A gente passa mais tempo lendo do que escrevendo código, bem mais tempo, na verdade, lendo do que escrevendo. Então, se alguém te trouxe algum problema de sintaxe ou nomenclatura, aceite isso de braços abertos. Eu sei que às vezes é meio chato, tá bom? Mas se a gente for pensar a longo prazo, o impacto vale a pena, tá bom? Às vezes a gente acha meio chato que, pô, vou só mudar o nome dessa variável, vou ter que fazer um checkout para minha branch, vou ter que ir lá na classe, vou ter que alterar a classe, fazer um novo pull request, esperar a pipeline. Às vezes a gente pensa isso e talvez a gente não aceite de braço aberto, mas se a gente for pensar numa outra perspectiva, de que, ok, esse código vai ficar aí, digamos, por vou colocar um valor muito baixo, vai ficar aí durante um ano, ok? Um ano, sendo 5 pessoas lendo, então no final, o tanto de pessoas que vão ler, vão precisar tentar raciocinar e compreender aquilo melhor, porque não está muito claro, se você fizer o cálculo, faz muito mais sentido você parar um tempo e melhorar do que o oposto, tá bom? Então, recapitulando, faça o seu próprio code review antes de liberar, tá bom? O pull request. Siga os princípios definidos, seja de teste, de qualidade de código, checklist. Evite grandes mudanças e se for fazer uma grande mudança, chama alguém para te apoiar. Não deixe o revisor no vácuo. Seja humilde, esteja aberto a novas opiniões, a novas formas de fazer. E pense bastante na leitura versus escrita, priorizando a leitura, tá bom? E aqui a gente vai para o último ponto, que é comunicação. E aí aqui, na minha opinião, é talvez o ponto-chave do code review, que não é, novamente, apenas identificar bugs. É muito mais sobre comunicação, sobre compartilhamento de informação, de conhecimento. Então, tente ser compreensível. Quando você estiver fazendo code review, ajude a tornar o código mais compreensível para todos os desenvolvedores. Tá bom?
No final das contas, isso é o que dá mais valor num code review. É você alterar o código de tal forma que o desenvolvedor C vai olhar para o código e vai entender e não vai precisar perguntar para mim, porque aquele desenvolvedor leu o código e conseguiu compreender, porque ele está claro. Que, novamente, apenas uma chartzinha, uma brincadeira, tem dois pinguins, um deles fala nada, o outro fala que foi, o outro fala nada, o outro não entende, o outro grita nada, e aí uma baleia come ele, e aí depois é isso, tá bom? Isso aqui é um problema de comunicação, porque nada é nada ou nada é para nadar. Então é bom a gente tentar ser o mais compreensível possível. Que eu comentei também anteriormente, que é colaboração. O Code Review ele ajuda a trazer mais uma colaboração entre o time, traz uma melhoria no time, então é algo muito importante também de existir. Eu não sei se hoje, talvez no seu projeto, não tem nenhum Code Review, porque simplesmente não tem. Se não tiver, além de todos os benefícios que eu comentei, é muito importante para trazer mais colaboração entre o time, para as pessoas se conhecendo um pouco mais. E, bem, o último, mas não menos importante, que é compartilhar a responsabilidade. Afinal das contas, quando você dá um approve, você meio que está assinando, falando, ok, eu olhei isso aqui, está tudo ok. Então, se tiver um bug, aquele bug não é de responsabilidade do desenvolvedor que fez. É de responsabilidade, teoricamente, de todo o time. Mas ele é talvez de mais responsabilidade de quem fez e de quem revisou. Porque meio que os dois estão sendo responsáveis por aquilo, tá bom? Os dois olharam todo aquele código e deram ok, falando tá tudo bem. Beleza? É isso. Então vamos aqui só recapitular rapidamente. A gente falou sobre o que é Code Review, que é a atividade humana para gerar a segunda opinião do que foi feito. Quais são os benefícios do Code Review, que é basicamente essa segunda opinião, ela traz alguns benefícios, como diminuir bugs, aumentar a segurança e compartilhar conhecimento. Definir como definir um bom code review, que é definir padrões, code style, checklist, automatizar. E aí a gente falou que buscar ao realizar um code review, algumas boas práticas ao realizar o code review e também boas práticas ao receber um code review. E finalmente a gente falou um pouquinho agora sobre comunicação. E é isso, code review é uma tarefa essencial para garantir uma qualidade do código. Aqui eu trago algumas referências, tá bom? Então, a gente tem esse link aqui, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado, vai estar disponível também no YouTube, caso alguém deseje, pode pausar e copiar depois, ou pesquisar por esse termo no Google, provavelmente você vai achar. Aqui tem algumas boas práticas feitas pelo Google. E aqui tem um e-book, tá bom? Gratuito, da Trisha Gee. É muito bom esse livro, ele é tipo, bem simples de ler, bem tranquilo. E tem diversas boas práticas. Se tiver alguma dúvida e não quiser tirar agora, pode entrar em contato comigo e me mandar mensagem. Estou aberto para responder. Caso